Olá para você que nos acompanha pela sua Rádio Defensoria. Nós estamos aqui para mais uma edição do nosso Conversas Inclusivas. Vamos falar de inclusão, vamos falar dos trabalhos que acontecem. O assunto que eu trago para você hoje, nós vamos falar do CAPD, que inaugura cozinha de panificação para atender 620 usuários. E tudo isso você vai ficar informado aqui no Conversas Inclusivas. Para falarmos sobre esse assunto, nos trazer as informações sobre essas questões, nós vamos conversar com a Gilvani Medeiros, ela que é coordenadora da UCP e vai nos trazer todas essas informações. Gilvani, seja muito bem-vinda ao Conversas Inclusivas. Boa tarde, obrigado pelo convite. A gente aqui fica feliz de você ter aceito o nosso convite para estar aqui com a gente, para a gente estar sabendo como é que está sendo trabalhado aí as nossas crianças especiais, o que é que acontece lá dentro. Mas, enfim, para nosso começo de conversa, explica para a gente um pouquinho, para quem está em casa, não sabe o que é e não sabe como funciona, né? Explica para a gente o que é o CAPD, né? O CAPD é o Centro Integrado de Atenção a Pessoas com Deficiência. Ele é composto por 3 secretarias do governo de Roraima, né? A Secretaria do Bem-Estar Social, que é a CETRABES, a Secretaria do Estado de Educação, a SEED, e a Secretaria do Estado de Saúde. Essas 3 unidades atuam no nosso centro, né? E ele atua de forma conjunta no atendimento à promoção de políticas públicas voltada à pessoa com deficiências. É uma equipe multidisciplinar, né? Sim. Eles estão trabalhando ali todas as questões, todas as demandas, todas as necessidades dos nossos filhos atípicos, Sim. né? Também vem com um trabalho muito interessante também com as famílias. Inclusive, aproveitando que você está aqui, já fui frequentadora, meu filho já foi usuário, né? Durante quase 15 anos. Nossa, e a gente maravilha. foi muito bem atendida. Inclusive, na época, nós tínhamos ela era da estimulação precoce, a psicóloga Rosana. Essa mulher fez um trabalho incrível, tanto com a minha família quanto comigo também. Ela me reergueu, assim, quando eu estava, assim, caindo. Que então, bom. assim, a gente se depara com profissionais excepcionais, Sim. aqueles que não só cuidam da necessidade dos nossos filhos, mas também como cuidam da gente, o cuidar de quem cuida, né? E tem isso. aquele profissional que faz uma diferença, né, enorme. Totalmente. E eu me deparei com muitos legais lá dentro. Que bom, fico feliz. Então, mas para a gente saber, ficar mais informado, essa questão dos usuários, né, que a gente chama os jovens e as crianças que são atendidos por lá. Quantas pessoas são atendidas atualmente, né, pelo centro e qual é o perfil desse público? Tá. Hoje nós temos aproximadamente 300 pessoas com deficiência, né, no atendimento, né, da questão da escola, mas nós temos para mais de 800 ao todo, né, porque nós também temos a ecoterapia, nós temos como já falei, tem esses outros atendimentos que agloba a unidade, né, então nós temos em média mais de 800 atendimentos, né. A gente sabe que é uma equipe multidisciplinar, né? Que tem todos os atendimentos, quase todos os atendimentos, para atender a necessidade de cada jovem, de cada criança. Sim. Mas você podia especificar alguns que você lembrar. A gente sabe que são muitos, não dá para lembrar tudo, mas o que vinha à sua memória está valendo para as pessoas terem uma noção do que funciona lá, né? Que tipos de serviços e atendimentos a unidade ela oferece hoje para as pessoas com deficiência e também as suas famílias, né? Inclusive, no tempo que eu estava lá, tinha oficinas, enquanto Sim. as mães esperavam os filhos, e isso era muito interessante. A mãe aprendia a fazer biscoito caseiro, aprendia a fazer sabão. Ainda tem isso? Temos. Como é que funciona hoje? Hoje nós temos várias oficinas, como você colocou. Nós temos a oficina de customização, temos panificação, temos tapeçaria, temos natação, temos hidro, temos a parte da sala de acolhimento, que é onde ficam as mães quando elas vão ser atendidas. No meu tempo tinha. Pois é, os filhos vão ser atendidos e elas ficam nessa sala exatamente de acolhimento, e nessa sala de acolhimento nós também desenvolvemos algum trabalho com elas para passar o tempo, né? Temos também capoeira, nós oferecemos capoeira, futebol,
A panificação, né? Panificação Que incrível, incrível. feita por ele, Sim, gente. sim, Vocês precisam ver que trabalho sim, incrível. Eu pude presenciar no tempo em que meu filho era usuário lá. Usuário a gente chama, são as crianças atendidas por sim, lá. E aí era muito lindo de se ver, comercializavam também, sim, né? Já era uma renda. sim. E E assim, de é- que forma o trabalho do centro ele contribui, né, para promover essa autonomia, né, essa inclusão social dessas pessoas? então, agora recentemente, o Café Jardim ele foi inaugurado pelo governo, né, de Roraima, que é onde está incluída a panificação e a nossa cozinha nova. Ela foi inaugurada recentemente. E a panificação, ela tem o objetivo de promover o acolhimento, né? Dentro dele está o acolhimento, a convivência, a integração e principalmente a inclusão dos usuários no mercado de trabalho. Né? A estrutura no qual foi inaugurada, ela conta com espaço, a cozinha toda estruturada. Né? Essa cozinha hoje, ela atende... Nós temos uma oferta de 4 refeições diárias, né? Aproximadamente por 308 pessoas com deficiência. Nós temos o café da manhã, né? É dividido no café da manhã. Temos o lanche das 9 e temos o almoço. À tarde também temos o lanche da tarde. O setor de panificação, eles é onde são produzidos os doces e salgados que a gente consome, né? Também para consumo e para a questão de incentivo, né? Para vendas e também a panificação ela tem a finalidade de incentivar com essa produção, incentivar a geração de renda, o empreendedorismo e também a inserção do mercado de trabalho. Com isso, com essa oficina, porque a panificação também é uma oficina, né? Ela pode proporcionar tudo nessa área, e principalmente a inclusão no mercado de trabalho. Isso é muito bom, né? Essa questão Sim, dessas oficinas, porque o que que a gente presencia, tanto funcionário como famílias, as mães que ali enfrentam, né? A gente observa muito quando você frequenta que muitas vezes são mães solos, sim, são famílias sem rede de apoio. Muitas vezes aquele jovem, aquela criança só tem aquele espaço acolhedor que entende ele, que recebe ele. E as mães que recebem. Você sabe o que eu já pude presenciar? Na época que eu frequentava lá, os nossos filhos já adolescentes, inclusive tinha outra Adriana também, da idade do meu filho. Quando nós frequentávamos lá, que ninguém conseguia trabalhar, que os nossos filhos estavam naquela época mesmo que exigia o tempo da mãe parar para sim, poder levar o filho nos atendimentos, que era isso que a gente tem, né? Porque hoje em dia, se a família ela for custear um atendimento desse, não tem condições, e principalmente quando essa mãe está sem trabalhar, né? sim. É aí esse apoio que a gente tem, né? E aí o que é que ensinava? Oficinas de biscoito, ensinava na época a fazer sabão líquido, sabão em barra. Sim, nós Eu temos cheguei a um. fazer para o meu consumo, Sim, mas porque até então tinha uma pessoa na família trabalhando e dava ali para passar, mas tinha outra mãe que ela era mãe solo. Ela não conseguia trabalhar, ela não conseguiu o BPC, que é o serviço de prestação sim, continuada do filho dela. Estava na luta ainda, mas não tinha conseguido. O que ela começou a fazer com a oficina que foi proposta por lá? Ela sim. começou a vender sabão e o sabão dela fez sucesso, tá? Começou a Uhum. vender sabão líquido, começou a vender sabão em barra e nossa, e foi muito bom, foi uma renda que aquela mãe teve, Esse né? projeto É se mantém até abençoado, hoje. é Se mantém até abençoado hoje. e abençoa as mães que andam lá. Porque eu digo, falo com propriedade, sabe por quê, gente? Eu presenciei tudo isso, eu estive lá e eu pude comprovar. Funciona, funciona mesmo, né? Muito bom. A gente sabe que tem muitos jovens que frequentam e que a gente se pensa muito nessa questão da infância, da adolescência e pensa também na vida futura desses jovens, né? No envelhecer deles também, situação dessas mães também. Então, Nós temos alunos de 60 anos, lá 62 anos, nós temos um aluno. olha só, Né? Temos a nossa faixa de 7 em diante. muito bom. A gente acomoda não é a palavra certa, a gente acolhe eles, né? E é muito bom porque cada um tem a sua identificação, por incrível que pareça. Mas eles são, maravilhosos, maravilhosos mesmo, assim,
Eles amam ir para ali, né? Tem Sim, todos esses trabalhos, eles têm acolhimento, eles são entendidos, sim, eles são respeitados dentro dos seus limites, isso sim. a gente pode perceber muito bem. E o que a gente pode perceber é a questão do respeito, né? O respeito ali mútuo, que é muito importante. Mas assim, além da alimentação, né, o espaço também ele será utilizado para as atividades, né, de capacitação. Como é que essas oficinas devem funcionar? Seria aquele período, não sei se funciona como era no meu tempo, mas você pode falar isso melhor do que ninguém. Como é que funciona hoje? A mãe leva o filho para o atendimento e às vezes essa mãe não tem transporte ou trabalha longe. Pode desligar, fica à vontade. Aí o que que acontece? Ela pega e simplesmente ali. Pode desligar um pouquinho. Pronto, tudo certo. Então, essa mãe ela pega, leva o filho para o atendimento. Às vezes essa mãe não tem transporte, dependeu ali do transporte público, do ônibus. E aí para ela ir em casa, voltar de novo, muitas vezes mora Não, longe. Aí ela já sim. fica ali esperando. Eu era uma das, eu tinha transporte, mas morava um pouco longe, então eu preferia ficar ali. E assim, aquela insegurança da mãe que bota o filho numa bolha, né? Sim. Fica com medo. A gente sabe que a gente tem que dar autonomia pro filho da gente, mas eu preferia ficar ali na espera também. E era nesses momentos de espera. Ainda é assim? Assim, não, hoje nós temos a rota. Olha, Os ônibus vão buscar em casa. oh Nós temos, maravilha. No meu nós, tempo o ônibus tinha dado uma cessada. não, nós temos 6 ônibus à disposição deles. Que Eles fazem maravilha, todos os gente. bairros. Facilita muito a vida dessas Sim, de mães. manhã tem um período da manhã e tem o período da tarde. Da manhã pelas 7h30 às 11h30, meio-dia, e de tarde das 13h30 às 17h30. Então, eles chegam, né, se direcionam para o refeitório, faz a alimentação, né, deles, e a refeição deles, perdão, e vão para a sala de aula. E eu me esqueci de incluir uma oficina que é muito, assim, eles gostam muito, é a dança. Nós temos Olha, dança e temos musicalização também, que né? Eles se maravilha. identificam tanto que nos nossos eventos, eles sempre fazem as apresentações. E é incrível como eles se destacam nessa questão. E gostam, né? Gostam, Vão gostam, empolgados, gostam. principalmente em época de data comemorativa, que eles Sim, estão ali ensaiando para se isso. apresentar, né? E essas atividades, você, na sua opinião, você acha que elas podem contribuir aí para o desenvolvimento de habilidades, né? Meu, Para a autonomia deles? com certeza, com certeza. Eles amam, tipo assim, já eles viajam, vão para outros estados fazer apresentações, né? Como Ainda foi é o tio colocar, Ademir? não, Mudou? mudou. Hoje temos o professor Francisco, né, que está conosco. Eles vai, como eu te falei, eles vão, aliás, para os interiores fazer apresentação. Ai, que Todos os nossos legal. eventos também se apresentam, né? Nós temos hip hop também. E eles amam essa questão da musicalização e da dança também. Eles como é que eu vou te dizer? Eles evoluem, né? Sim, Tem um certo tipo sim, de evolução. Eles interagem mais, que muitos sim, ali você sabe que tem a dificuldade da interação, sim, né? É o trabalho em grupo, sim, porque né? cada um tem a sua limitação, né? Nem todos têm a desenvoltura, né, para determinadas coisas, mas é incrível você ver uma apresentação deles na dança, Eu no já vi. hip hop. Essa última apresentação agora que na inauguração teve uma apresentação, né? Foi maravilhosa, encerrou com uma parte de hip hop e foi maravilhoso. Na época que eu frequentava, o meu ainda não era apto a essas atividades por conta da questão da hipersensibilidade. É uma coisa que a gente está trabalhando até Sim, hoje, né? Eu não gostava de som alto, de nada, daquele monte de gente, ele não gosta até hoje. Mas uma coisa que das apresentações, quando a gente ia para prestigiar, uma das coisas que me deixou comovida foi uma dança, antigamente, que era com o professor Ademir, a dança na cadeira de roda. Ela era a bailarina e ele conduzia a dança, rodopiava ali pelo salão, era a coisa mais linda de se ver. ai, Gente, a imagino. lágrima escorria, você fica emocionado. Por quê? Porque muitas pessoas, quando estão vendo ali uma criança com necessidades especiais, as pessoas têm logo aquele pensamento capacitista, né? Pensa que aquela pessoa não é Não, capaz. capaz. E muitos sim têm capacidade, basta ser estimulado. Sim, Agora sim, tem vários diferentes, né? Tem sim, pessoas que não se locomovem mesmo, mas todo mundo tem habilidade para alguma coisa, seja ela qual for.
né? Mas E a gente tem que acreditar nisso, né? Tanto quanto família, quanto profissional sim, também. mas você não imagina, os cadeirantes, que são os mais comprometidos, né? Você não imagina, o olhar, os olhos dele dizem tudo. Quando eles veem, quando eles assistem, quando eles participam, porque todos eles participam. De certa forma, todos eles têm o lugarzinho dele, entendeu? E é muito gratificante você chegar e você sentir no olhar aquela alegria deles, aquela vontade de expressar alguma coisa pra gente. Eles É um fazem isso com mundinho os olhos. deles, né, Isso, é Giovanni? muito É bom. um mundinho deles onde eles sabem que ali eles estão tendo respeito, Sim, carinho, acolhimento, né? isso. E assim, na Nova Cozinha, ela também envolve a participação das famílias nas atividades lá no centro? Sim, agora a gente é uma das metas, né, nossa, né, de incluir, porque como vai ter essa sala de acolhimento, ela vai ter uma nova, como é que eu vou te dizer, que eu possa falar para ti? Uma nova forma de atendimento. Nós vamos oferecer mais alguma coisa, porque como vai ser nos 2 períodos, né? Então a gente vai agregar novas atividades, né? Para não ficar só na rotina. Porque a gente quer dar, dentro dessa sala de acolhimento, a gente quer dar alguns cursos, né? E a gente, inclusive, a nossa diretora, a Milva, ela estava exatamente colocando isso, para que elas também fizessem parte de uma oficina com a panificação. Né? Porque na interativa a gente vai dar essa questão de. Na interativa, não, do acolhimento, a gente já vai tentar dar vários. A questão dos artesanatos para que elas se identifiquem. Né? Porque quem sabe fazer crochê já se acostumou com crochê, mas a gente quer também dar oportunidade em outras questões. Né? A gente gosta de trabalhar muito também. Nós trabalhamos com brinquedos, né, temáticos. Temos a questão de oficina, a gente quer dar oficina de sabonete, né, de decopagem. Então, assim, um pouquinho para que elas conheçam, para elas também se descobrirem, porque Isso também é uma terapia, né? demais. A gente sabe que nós mães atípicas temos aí uma vida sobrecarregada, Sim, né? eu E imagino. aí isso é como uma terapia. É um momento em que alguém de fora está ali com o nosso filho Sim. e que a gente pode respirar aquele momento, ter aquele sossego, digamos assim, porque a gente sabe que é bem complexo dependendo de cada situação, Sim, né? sim. Cada uma. E o pior de tudo, essas mães, elas enfrentam também essa questão da dificuldade financeira, como se já fosse pouco todo o trabalho que ela tem, a responsabilidade, Sim. né? Na maioria das vezes, são as mães que tomam a frente, tomam essa responsabilidade para si, né? A maioria, Sim, digamos verdade. 99%, né? Mas assim, quando nós falamos de inclusão, Giovanni, muitas vezes nós pensamos aí apenas na acessibilidade física, né? Mas na sua avaliação, quais são os outros aspectos que são fundamentais para garantir a inclusão real? O que você acha em relação à população, em relação ao ambiente ali onde eles estão recebendo esse acolhimento? O que você acha que precisa para ter mais inclusão ainda? Eu acredito que, como mãe, o respeito das pessoas. Sim. Né? É uma coisa que eu acredito, assim, que, como mãe, devam ter mais políticas públicas e informações a essas pessoas sobre o respeito. Né? Respeitar, conhecer, respeitar e aceitar. Né? Isso. Uma frase que eu digo muito como mãe: tenha empatia, se coloca no meu lugar. Será que você gostaria desse tratamento diferenciado, desse olhar diferente? A gente, como mãe, recebe muito julgamento, né? Quando se trata das crianças com autismo. Você chega em determinado local, a criança está desregulada por algum motivo, alguma coisa incomodou ela, pelas questões dela, pela condição dela, e aí você está em determinado local, às vezes essa mãe se priva de sair, por quê? Porque os olhares se voltaram ali contra ela. Aí o que vem? Os julgamentos. Essa mãe não dá limite. Ah, não é porque teu filho é especial que você não vai corrigir. Ah, porque a pessoa não conhece a real história, não sabe o que está se passando, não sabe que se essa mãe se dedica, lidou a vida dela pelo filho, para estar julgando. É isso que eu acho, assim, como mãe, né? Como família, como mãe, assim, como é que eu te digo? Posso não ser a melhor
mãe do mundo, mas tento ser o melhor possível, Com sempre, certeza. todos os dias, né? Para proporcionar a autonomia, o máximo de conforto que eu posso para os meus, e assim como tem muitas mães que cuidam bem dos seus filhos. É essa opinião minha como mãe. E você, quanto profissional, o que você acha que falta? Falta mais preparo dos profissionais, mais acolhimento? A gente faz, a gente tem a questão de orientações, de preparo, nós temos profissionais qualificados, né, em determinadas áreas. Aliás, todos estão qualificados por cargo no qual ocupam, né? Mas tem sempre alguém com mais, assim, conhecimento, então a gente trabalha nisso, nessa questão de um ajudar o outro. Mas eu acho que a empatia também, ele conta muito, né? A questão como você colocou, que essa questão, a sociedade em si, eu acho que ela A gente ainda sofre, tem que julga. evoluir, né? A gente Isso, ainda sofre muito preconceito, a isso. sociedade tem que Sim, evoluir muito. muito, muito mesmo. Mas eu acho que a gente está no caminho certo, né? A gente está buscando, a secretária Tânia, junto com a diretora Milva, elas são muito voltadas nisso, assim, a secretária tem muita preocupação nessa questão, sabe? E sempre deu todo apoio para a gente. E a gente está ali. É tanto que, como o centro é integrado, ele está ali com a saúde já para, tipo, facilitar o trâmite deles, né? Assim, na questão de uma consulta, na questão de um laudo, na questão de uma avaliação, né? Mais rápida, porque você sabe que tem coisas que demoram muito, né? E a questão também da educação, porque tem muitos alunos que vão para a educação, eles iniciam lá na educação, né, e depois é que passa lá para a gente, né? Então, eu acho assim que o trabalho está sendo bem evoluído, bem trabalhado, né? Bem voltado, como eu lhe disse, eu acho que é o menino dos olhos de ouro, como eu posso dizer isso, né, em relação à secretária. Ela tem todo um leque, né, ela tem uma preocupação com todas as secretarias vinculadas à CETRABES. Mas eu acredito que a secretária Tânia, ela tem um olhar bem expressivo para a nossa unidade. Que bom e que continue sendo assim em todos os momentos, em Sim. todos os representantes que vinham assumir esse local, né? Mas assim, eu queria saber de você quais são, como profissional, quando uma mãe dessa vai buscar esses serviços, com certeza vocês não viram só o profissional ali que está atendendo, vocês viram também o psicólogo naquele momento, porque essa mãe ela chega com uma demanda de dificuldades enorme, né? Eu acredito que você lá dentro da sua sala já deve ter ouvido inúmeras dificuldades. O que esses pais relatam, Givani, os desafios enfrentados assim por essas famílias que têm uma pessoa com deficiência em casa? Quais são as reclamações? Não digo nem reclamações, quais são as queixas principais dessas famílias? Na realidade, eles não chegam nem a fazer a queixa. Eles nos buscam pela questão da vaga, que, assim, de colocar as crianças lá, né? Porque eu acho que eles acham que eu acho que acha, não deve não ser a palavra acha. Mas o que acontece? Eu estou te entendendo o que você está falando. As filas estão imensas, Sim. né? Vocês têm um determinado número de Números. pessoas para atender ali naquele local. E não acontece só lá no CAPD, né? Acontece em muitos locais, porque a gente sabe que aqui, quanto Roraima, ainda é pouco. As pessoas costumam dizer, não sei se você já ouviu, nossa, tá tendo tanto autista. A questão não é essa, está tendo mais estudo, as pessoas estão se capacitando cada vez mais e diagnosticando mais, diferenciando as síndromes, né? Sim. Então, o que acontece? A demanda aumenta e aí os locais de recebimento são poucos e com quantitativo X, porque você não quer quantidade, você quer qualidade. E aí não adianta você superlotar uma sala e principalmente que se trata de crianças especiais. Tem que ter um olhar ali bem clínico o tempo todo, né? Então, tem que lidar com poucas crianças ali. Não adianta você entupetar uma sala com crianças com necessidades especiais, sendo que o número de funcionários não vai suprir.
E aí a gente sabe que tem filas imensas. As mães têm muito jovem desassistido, tem Sim. muitas crianças desassistidas por essas questões de vaga. Então, a gente precisa de mais atendimentos. Tem muitos jovens desassistidos. A gente sabe que tem os locais. Tem prefeitura, tem a APAE, tem o CAPD, mas o problema precisa-se de mais vaga urgente para ontem, até porque nós sofremos esse fluxo migratório e aumentou consideravelmente, não é É verdade? verdade. Nós atendemos bastante venezuelanos, né? É tanto que nós também temos um projeto Acolher Mães que Acolhem, né? Que também é um trabalho que é feito com o público venezuelano, né? Mas assim, deixa eu te, todas, como a CED, que é a educação, ele atende uma faixa etária. Então, ele fica ali conosco, né, na educação, e depois de que ele atinge a idade, ele vai para o CP. O que a gente tenta é ter sempre a vaga para os que nos procuram. Né? Só que, lógico, ele tem que passar por um processo de, como a saúde já está lá, ele tem que ter laudo, para a gente poder encaixar ele na oficina no qual ele pode se adequar. Porque a gente, antes deles entrarem nas oficinas, eles é analisado o perfil dele. O serviço social faz essa parte, né? Faz Muito essa bom. triagem, e aí faz a visita com a família, né? Que é onde também tem a questão da parte da rota, né? E também tem a questão psicológica para conversar, para ver como é que pode dar o andamento do desenvolvimento da criança na unidade, né? Então, assim, são são etapas, né? Vão fazer as inscrições, faz a questão médica, faz a visita, aí vem a rota, aí vem a questão de adaptar ele na oficina no qual ele pode produzir ou então se adaptar lá, porque também depende muito deles. Tem dia que eles querem fazer, tem dia que eles não querem. Então, mesmo eles Sempre não querem... respeitando esses Sim, momentos, exatamente. né? Quando eles querem, atua normalmente. Quando não, o cuidador está lá para ficar à disposição, cuidar, para que ele, se ele não quer fazer, a gente não força, né? Como é que eu vou te dizer? Não exige. Que tem dia que eles realmente não querem fazer nada. E a gente fica ali, né, pronta para acolher eles, ficarem ali com o cuidador fica. E a gente sabe que para uma criança é especial, a gente quanto adulto. A gente sabe que tem dias que nós não estamos para nada. Imagina eles, né, ali com as suas necessidades. E aí muitos não sabem se expressar e reagem. Realmente, é muito deles isso aí. Sim. A gente sabe também que lá dentro do CAPD tem um centro de estimulação precoce. Né, para as crianças de 0 a 4 anos. Sim. Que aquele pai que está desconfiando, nossa, meu filho tem alguma coisa, ele tem um comportamento diferente, aí eles procuram lá. Esse sim recebe diariamente. Por quê? Porque eles só vão passando por lá, né? Sim. É tipo uma triagem de início, né? É a estimulação, né, que é atendido pela saúde, e temos também a fisioterapia, né? Sim. A fisioterapia, ela atende todo o público, né? Assim, no caso, adulto, de criança e adulto, né? A estimulação não, é nessa faixa de etária que você acabou de colocar. A gente sabe que é difícil, mas eu vou te fazer essa pergunta. Como é que funciona o encaminhamento para o atendimento no centro? Como ele é dividido, como eu te falei, a questão da UCP, por exemplo, ele só é chegar conosco, né? Trazendo a documentação, o laudo, e se tiver na faixa etária, a gente já matricula. Já tiver a vaga, matricula sem problema nenhum. A questão da estimulação precoce, ela tem que passar pela a triagem na parte da saúde, né? Então, ela vai passar pelo clínico, vai passar pelo neuro, fazer todo o procedimento, né? E aí ele vai aguardar, vai agendar os dias, né? Normalmente são as crianças de 0 a 4 anos. E a questão da fisioterapia também. Vai passar pelo médico, vai ser acompanhado e vai ver a necessidade e vai ser encaminhado para fisioterapia. Certo. E quais são os documentos, os procedimentos necessários, né, para que uma pessoa ela possa acessar os serviços da unidade? Porque a gente sabe que quando vai lá para a estimulação precoce,
ele está precisando ainda dessas observações para ver o que ele tem, né? Desse acompanhamento. Mas quando ela já é maior, essa família vai atrás desses atendimentos. E por um acaso ele consegue, que é difícil, eu sei que que tipo de documentos é necessário? Já está mais fácil. Já, tipo assim, já não tem tanta dificuldade, porque a gente trabalha mesmo bem integrada ao mesmo. Máximo, não deixar ninguém de fora, né? Aí o atendimento lá na UCP é o cartão, comprovante de residência, né? O laudo e os documentos necessários do pai, da mãe e da criança, né? É o básico. Cartão do SUS, a identidade CPF, comprovante de residência e a documentação dos pais e do aluno no qual vai se inscrever. Me dá só uma informação. Naquela sala da frente, ainda estão fazendo as carteirinhas do autismo, viu, gente? Para você que não sabe, né? Ah, meu filho não tem identificação. Você chega lá, né, na CAPD, que era o antigo Rede Cidadania. Isso. Né? Você chega lá na frente, uma salinha do lado direito, ainda é lá? Isso, do lado da administração. Hoje já vem o cordãozinho, né? Junto com o crachá da criança. Sim. É só chegar lá ainda, aí dizer que está necessitando. Sim, aí você tem que levar o laudo, o comprovante de residência, a foto 3x4 e a identidade CPF, né, no caso, quando normalmente já todos eles já têm, e o laudo. Esse Me tira uma dúvida, a criança já tirou por lá mesmo. Sim. E aí aquela foto já tá velhinha, danificada, e o rostinho já tá totalmente diferente. Pode ir lá fazer a troca? Renovar essa carteirinha? Sim, pode ir lá. Perfeito. E se já tiver feita por lá, né, os dados já estão lá, já só faz realmente a renovação. Perfeito. Olha, hoje o centro ele é considerado uma referência no atendimento a pessoas com deficiência aqui no estado, né? E hoje ele é uma referência, é um dos maiores locais que nós temos aqui de usuários, não é verdade? Sim. E assim, há planos de ampliar ou fortalecer ainda mais os serviços oferecidos pela unidade, que a gente sabe que nunca supre, por mais que deem o melhor de si, a gente sempre sabe que é muito dificultoso atender a todos, né? Sim. Tem ainda assim uma conversa de que esses serviços podem ser ampliados futuramente? Eu acredito que sim, porque a visão da nossa diretora, ela é muito, sabe, é muito futura. Ela quer sempre, ela sempre tem algo assim de novo, né? A gente quer implantar o balé, né? Voltar, tinha o balé, a gente quer voltar. Nós temos, esqueci de falar, nós temos a oficina de artesanato em madeira, né? De a gente ir lá sair algumas coisas. Então, assim, a gente quer ampliar exatamente esses espaços para voltar a executar as oficinas, né? Colocar para exercer essa questão. Mas, com certeza, coisas boas, maravilhosas estão por vir. Assim, quando você chegou lá no CAPD, já existia a cozinha, né? Ela foi reinaugurada. Na sua opinião, no seu ponto de vista, de que forma essa iniciativa, né, como a nova cozinha de panificação, elas ajudam aí a transformar a vida das pessoas atendidas por lá? Para me falar da cozinha, né? Isso. Da cozinha, nossa, o espaço ficou maravilhoso. Todo muito moderno, tudo muito bem feitinho, tudo harmonioso, né? Os usuários gostam de participar. Demais. E assim, eles costumam dizer assim, tia, ficou lindo, tia, a panificação tá lindo. E assim, como... Isso dá mais estímulo, né? Nossa, é tudo maravilhoso. Novinho, se renovando ali para que eles possam estar lá colocando a mão na massa, diga-se de passagem, ficou muito lindo o espaço da panificação, assim, não mudou muito, assim, no tamanho e tudo, mas a sofisticação, a delicadeza, entendeu? Assim, porque sabe que o espaço foi todo renovado, né? A parte da cozinha da panificação, ela foi toda renovada e ficou muito lindo, ficou bem harmonioso, né? E só gratidão. Você acha que transforma a vida deles, de alguns ali que conseguem se sobressair, que conseguem produzir? Sim. Você acha que esse tipo de atividade ele vai proporcionar para esses usuários uma autonomia, uma certa autonomia? Eles têm alguns que já fazem isso. Né? Olha, sim, que legal. Ele já faz essa questão para confeccionar para venda? Sim, eles fazem cuca.
fazem pão caseiro, incrível. fazem os bolinhos, sanduíches naturais. É tanto que eles fazem a produção, eles vendem, é vendido lá na unidade, né? E também, no caso, a instrutora, né, que fica com eles também têm esse incentivo. Tira um dia para fazer a produção para que eles possam vender. Né? Givani, o que é que você, agora falamos nessa questão de, você acha que é importante, né, ter políticas públicas como essa, né, para que eles gerem oportunidades, para que eles tenham aprendizado, para que eles consigam essa autonomia para a vida deles? Você acha que deveriam ter mais políticas públicas ainda para engajar esses jovens que precisam de mais oportunidade? Com certeza. Com certeza. Faz uma diferença tremenda, né? Muita diferença. E eu me esqueci também de colocar o seguinte: nós temos muitos meninos que passaram lá por nós, né, conosco, que hoje são universitários. Que maravilha. Estão no mercado de trabalho, muitos estão no mercado de trabalho. É tão lindo de se ver quando se sobressai, né? Enquanto muitos desacreditam no potencial que eles têm. Sim. E quando tem ali gente por trás dando força, dando apoio para que esse jovem, para que essa criança se sobressaia. Sim, é o que acontece lá. Nós temos essa emocionante. Questão demais, assim, não tem preço essa questão deles chegarem assim e estarem cursando um curso superior, né? Estarem no mercado de trabalho. Então, é gratificante. Eu conheço esse trabalho de lá, então eu sou suspeita para falar, mas como mãe, assim, a gente conversando, né? Foram o quê? Quase 15 anos frequentando lá. Era um momento em que a gente tinha esse acolhimento, era um momento assim que realmente você se sentia abraçada, porque era um dos únicos lugares que a gente tinha para ser acolhida naquilo que a gente estava necessitando. E graças a Deus eu tive a sorte de ter tudo o que o meu filho necessitava, né? Precisava de mais e precisava continuar. Mas, enfim, vieram outras... A gente mudou aí o percurso, as coisas da vida nem sempre ficam ali igual. Graças a Deus houve melhorias, graças a Deus. E assim a gente espera para muitas famílias atípicas essa mudança, essa virada de chave, que foi um lugar como esse também que me ajudou muito. Fica aqui o convite para você retornar lá conosco. Né, eu vou ter que refazer a carteirinha dele. Pronto, aí você aproveita e faz assim uma visita. Vou fazer uma visita, vou ver como é que está a nova cozinha, vou ver quem está lá ainda do meu tempo, porque sempre muda, né? Muda. Sempre vai mudando os profissionais, nem sempre fica todo mundo, vai mudando as pessoas, mas enfim, com certeza ainda terá alguém do meu tempo. Com certeza, vamos ver lá, mas as portas estão abertas. Givani, viu como foi simples e fácil falar daquilo que você faz. E eu também daquilo que eu já vivenciei. Que bom. Fica os nossos agradecimentos. Obrigada por ter aceito o nosso convite, tá? O nosso Conversas Inclusivas, que é um podcast feito para isso, para a gente passar para quem nos acompanha o que está acontecendo, como é que está sendo trabalhado, que tem sempre as pessoas se sentem desamparadas, mas sempre tem alguém trabalhando em prol. É uma pena que não dá para abraçar todo mundo, mas o máximo possível. A gente está lá. Exato. Eu que agradeço, querida. Muito obrigada. As portas estão lá abertas para receber. Obrigada. Nosso Conversas Inclusivas está de portas abertas, viu? Para quaisquer assunto. Tá, muito obrigada. Principalmente quando se trata deles. Muito obrigada. Dos nossos jovens, das nossas crianças especiais. Bom, nós vamos ficando por aqui. Acabei de conversar com Givani Medeiros, ela que é coordenadora da UCP. Falamos sobre a panificação e um pouquinho de como funciona, né? O CAPD. Porque eu me lembro muito bem quando era Rede Cidadania, né? Era mais fácil. Agora é CAPD, é o Centro Integrado à Pessoa com Deficiência. Mas acertei. Vamos ficando por aqui com mais um Conversas Inclusivas, conversas como essa que deixa a gente informado. Eu espero que você tenha gostado. Compartilha a nossa informação, a nossa conversa. Você nos acessa pelo YouTube, o Deezer e o Spotify, a nossa Rádio Defensoria, o nosso podcast Conversas Inclusivas. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo no seu coração. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau.